Paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus por esta oportunidade que o Senhor nos concede. Estou feliz nesta noite porque Deus é bom. Eu cheguei aqui e vi toda a igreja de joelho. E esta é uma cena que não se vê mais, ou pouco se vê. Uma igreja que se põe de joelho para orar antes do início do culto. Mas graças a Deus que o Senhor nos trouxe em segurança. Venho lá de Pirituba, um trânsito terrível, meus irmãos. Como Zona Leste é longe. Zona Leste é longe, meu irmão. Mas graças a Deus nós chegamos. Estamos aqui para nos alegrarmos junto, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Eu passei um dia hoje muito bom, um dia que fazia tempo que eu não passava. Quando o Naldo estava falando sobre se desprender para poder transbordar o amor, que somos uma igreja chamadas para fora. E hoje eu estive fazendo um trabalho em Osasco. Desde manhã eu estou nessa correria. E cheguei em casa por volta de umas 5h30, 5:45, já me aprontei para vir para cá. E aí eu comecei a pensar, vindo para cá, como é bom essa correria, em se desgastar no Senhor. Que nós possamos ter essa disponibilidade diária, porque foi para isto que Deus nos chamou. Mas só que pelos afazeres da vida, a gente acaba se embaraçando com muitas coisas. Mas Deus, Ele continua sendo bom. Eu agradeço ao apóstolo, ao pastor, ao meu parceiro, meu amigo, por esta oportunidade, em confiar a nós, tamanha responsabilidade. E eu gosto da Peniel, porque a Peniel me recebe bem, me dá chocolate quando estou passando mal, me dá água com gás, e isso é muito bom. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, no Evangelho de Marcos, ou melhor dizendo, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. No capítulo de número 6. Melhor dizendo, 5. Capítulo 5, versículo 25. Todos acharam? Já está aqui. Certa mulher que havia 12 anos tinha uma hemorragia e que havia padecido muito à mão de vários médicos. E despedindo tudo o que tinha, sem contudo nada aproveitar. Pelo contrário, indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou nas suas vestes. Dizia ela, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Imediatamente lhe estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curada do flagelo. Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra poder, voltou-se na multidão e perguntou, quem tocou nas minhas vestes? Responderam-lhe os discípulos, vê que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Porém ele olhava em redor para ver o que isto fizera.
Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Eu estava lendo esse texto, meditando nele, e eu pude ver algumas coisas interessantes. Inclusive, eu estava orando a Deus, e o Senhor encheu a minha alma com este texto, e nós orando a Deus também para a nossa festa, que vai acontecer agora, dia 18 de abril, onde todos vocês estão convidados. O pastor vai estar pregando para nós na nossa festa no dia 18, da onde saiu o tema para a nossa festa. E eu estava analisando aqui, vendo a forma que tudo aconteceu na vida desta mulher. A Bíblia vai dizer que ela padecia uma necessidade, ela estava enferma por 12 anos. E era muito comum, como é comum até os dias de hoje, elas terem fluxo naquela época. E naquela época era cultural, fazia parte da lei, as mulheres que tinham fluxo, elas eram intituladas uma mulher impura, elas eram imundas, aonde estas mulheres não podiam tocar em nada e nem em ninguém. A Bíblia vai dizer que ela se destaca das demais pessoas quando chega os seus dias, pensando ela voltar à sociedade, ao convívio natural, depois de 3, 4, uma semana no máximo, ela voltar a conviver com as pessoas. Mas vai dizer que ela, quando se retira, ela fica alguns dias, algumas semanas, meses, e passa-se de um ano. Eu acredito que há, depois de 15 ou 30 dias, uma certa preocupação, o teu corpo começa a reagir de uma outra forma. Passa-se um ano, isto começa a afetar o teu corpo, os seus órgãos. E eu estava lendo e achei algo muito interessante, porque eu sempre pensei e imaginei que as mulheres, tanto as mulheres quanto os homens, porque homens também tinham fluxos de sangue, capítulo 15 de Levítico vai dizer tanto o homem quanto a mulher, eles tinham que se retirar do seu arraial, do seu vilarejo. Mas lendo eu pude ver que quem se retirava do seu vilarejo, do seu arraial, eram os leprosos, e não as mulheres com fluxo de sangue. As mulheres de fluxo de sangue, elas permaneciam na sua casa, mas retirada em um quarto isolado. E ali ela tinha o contato indiretamente da família. Eu sempre achei que ela estava distante da família, ela estava distante dos amigos, dos seus vizinhos. Embora os vizinhos, quem sabe, não chegava até ela, só falava de longe. Mas isto começou a afetar o teu corpo e também a sua alma. E o interessante, que tanto Mateus, Marcos, que lemos, e Lucas, ele vai citar o mesmo assunto. Todos os discípulos e apóstolos narram a mesma história. Mas somente Marcos conta com requinte de detalhes. Lucas vai dizer mais adiante, onde lemos que quando ela toca, diz que o Pedro se apresenta e diz: olha,
a multidão te aperta. E o Senhor pergunta quem lhe tocou. Mateus, ele vai falar com menos detalhe. E Marcos, ele traz uma história um pouco mais ampla, onde podemos entender um pouco mais. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito por Marcos, foi o primeiro a ser escrito e dito ou ditado por Pedro, aonde os demais evangelistas, os evangelhos, tomam por base o livro de Marcos. E eu acho interessante quando Marcos está ouvindo de Pedro, porque Pedro ele traz com muito detalhe a situação desta mulher. E é uma situação dramática, triste. E a Bíblia vai dizer que ela tinha uma condição financeira boa, porque ela começa a gastar tudo que tem. E indo a pior, ela procura os melhores médicos, ela procura recursos humanos, e ela vai tendo tratativos paliativos, melhoras e alívios momentâneos, mas não tem poder de cura. Ela busca esta cura, mas ela não alcança a cura, ela alcança melhoras. Aonde passa alguns dias, ela volta à estaca zero. E a Bíblia vai dizer que ela agora ouve falar de Jesus. Alguém que se dispõe em sair da tua casa, cheia de amor, cheia de disponibilidade e disposição, para anunciar alguém que está realizando do lado de fora grandes coisas ou coisas grandiosas. O capítulo anterior vai falar de um homem ou de um jovem endemoniado. A Bíblia diz que ele morava no sepulcro. As correntes não conseguiam detê-lo, porque ele era um homem possesso. Ele tinha uma família, mas ele está tomado de demônios. Ele está fazendo coisas terríveis, aonde a sociedade tem medo deste homem. Mas Jesus desce do barco, entra em Gadara, e este endemoniado bate de frente com o Senhor Jesus Cristo. E os demônios, sabendo quem era, adverte o Senhor Jesus: porque viestes nos tormentar? Eles se prostram diante do Mestre, reconhecendo que Cristo era o Filho do Deus vivo. E esta pessoa que anunciou a ela acerca de Cristo, chega ao seu conhecimento tudo o que está acontecendo. E a Bíblia vai dizer que a fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Jeremias 23, 29 vai dizer que a palavra, ela é fogo e martelo que esmiuça a penha. Hebreus capítulo 4, verso 12, vai dizer que a palavra de Deus, ela é mais penetrante do que espada de dois gumes. É ela quem penetra entre a divisão da alma e do espírito, entre juntas e medula, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então nós estamos lidando com algo que nós muitas das vezes não sabemos o poder que ela tem, que é o Evangelho, que é a palavra, o Evangelho que é boas novas de aceitação. O apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo a sua carta aos Romanos, ele vai dizer: olha, eu não vejo a hora de ter convosco. Há um anseio, um desejo enorme de ter com vocês. E aí ele vai dizer assim: olha, porque naquele período, naquela época, os romanos, eles eram terríveis.
e eles eram adoradores de vários deuses. E ele diz: pois eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Nós estamos lidando com algo que é poderoso. No momento, nós temos ouvido, assistido as reportagens, e algumas pessoas têm temido acerca da América, se vai invadir o nosso país, sim ou não, porque eles são uma grande potência. Para alguns, a América, ela é poderosa. Outros já estão se preparando por conta daquilo que pode vir, porque temem o poder da América. Mas nós temos que temer esta palavra, porque ela sim, ela é poderosa. Ela é poderosa. A Bíblia diz que ela ouve a palavra. Ela ouve a palavra como foi dito através de Salomão em Provérbios 25:11. A palavra que é servida em bandeja de prata, que honra o semelhante com um fruto precioso, que é a palavra do Senhor. E ao ouvir esta palavra, cria-se nela um desejo. Ao ouvir esta palavra, estamos aqui todos crentes. E pode ser que você não esteja no seu melhor momento. Pode ser que o momento que você está passando é um momento de dificuldade e de problemas. Não precisa ser ou ter dons de profeta para dizer: assim te diz o Senhor. Hoje Deus está mudando a situação, Deus está fazendo assim, Deus está fazendo, porque todos nós estamos na mesma embarcação, no mesmo vagões das dificuldades, dos problemas. Aqueles dias que você acorda e diz: olha, hoje é o checkmate. Hoje chega, hoje eu não quero mais, hoje eu não quero isso, eu não quero aquilo, uma vontade de jogar tudo para cima, porque vem esses desejos, esses sentimentos em nós. Mas quando lembramos daquilo que Cristo fala segundo a tua palavra, os pensamentos são mudados pelo poder do Espírito Santo de Deus. E ela ouve, e ao ouvir a palavra, é criada nela, ou é gerada nela, expectativa. Algo que ela tinha perdido, Naldo. Algo que não fazia mais parte da vida dela. São 12 anos sofrendo, 12 anos padecendo necessidades. E é sobre isto que eu quero compartilhar em poucos minutos, sobre a falta de expectativa. Ao longo do caminho é comum as lutas e dificuldades virem sobre nós e arrancar de nós a expectativa, de acharmos que vamos acabar desta forma, de dormirmos e acordarmos e permanecer tudo sempre da mesma forma, porque há um desespero sobre as nossas vidas. Quando as dificuldades vêm, bate na nossa porta, chega também o desespero. E o desespero, eu costumo dizer que ele vem sempre acompanhado. Acompanhado de quê? Ele vem acompanhado da surdez. Porque o desespero nos faz deixar de ouvir a voz de Deus. Já não conseguimos dar tantos créditos como devemos à Escritura, à palavra do Senhor. Entendemos que é só mais uma palavra. Então isto faz com que nós não conseguimos identificar a voz do Eterno. Também vem acompanhado de uma cegueira, onde deixamos de enxergar
ter expectativas futuras, porque o desespero nos cega, nos deixa com, como chama aquela doença? Cataratas, enxergamos meio turvado, não conseguimos ter nitidez. E o desespero também vem acompanhado de paralisia, aonde nos cansamos e paramos no meio do caminho. E foi isto que aconteceu com essa mulher. Mas alguém se dispôs a anunciar, a falar para ela de Jesus. É Jesus que muda. Alguém falou para mim de Jesus. E não veio, e não foi um poliglota. Não foi alguém com palavras polidas. Não. Foi alguém igual, que disse: Jesus te ama e pode mudar a tua história. Foi o bastante. Foi o bastante para me levar a uma igreja de povo humilde, onde tinha um homem de quase 2 metros de altura que pregava a palavra. E aquela palavra começou a penetrar dentro de mim. Trouxe os segredos da minha alma à tona, porque ela é mais penetrante do que espada de 2 gumes. É ela quem penetra entre a divisão da alma. Imagina a palavra penetrando agora dentro da tua alma e fazendo uma divisão entre juntas e medula. Aleluia. Isso não é para qualquer um, não é para qualquer mente. É para uma mente onde o Espírito Santo de Deus pode habitar e transformar. Aleluia. Não é qualquer um que compreende, que entende que Deus nesta noite está falando e vai trazer a você, a mim, a nós uma nova expectativa. Aleluia. Vivemos em uma geração cansada. Cansada de promessas não cumpridas, de sonhos frustrados, de oração que parece não ter resposta. E quando a frustração se repete, a primeira coisa que morre dentro de nós não é a fé declarada, é a expectativa silenciosa. As pessoas continuam indo à igreja, nós continuamos frequentando o culto da quarta, das portas abertas. A gente se dirige para o culto do domingo, saímos daqui entusiasmados para ir lá para o Faro da Pensa, orar, mas dentro de nós tem algo que está morto. Aleluia. Continua orando, continua cantando, mas já não esperam mais nada acontecer. Oram sem expectativa, de resposta. Cultuam sem expectativa de transformação. Vivem sem expectativa de mudança. Mas eu creio em nome de Jesus Cristo, que este cenário, se há alguém aqui entre nós que se encontra desta forma, a tua vida vai mudar. Ela não vai mudar porque eu estou dizendo, ela vai mudar porque a palavra de Deus é poderosa. É por isso que ela vai mudar. Ela não vai mudar porque eu me coloquei bonitinho hoje. Hoje eu estou bonito, não estou não? Estou bonito, negão? Mas aí foi para te ver, varão. Foi para te ver. Não é por mim, mas é pelo poder da palavra. Mas há 26 anos atrás, não é por mim, mas é por mim. Porque o Senhor já sabia deste dia. Eu cheguei na Moca em 98. Minha família é toda da Moca. Meu primo é o Ricardo, que todos aqui o conhecem. Saiu de Pirituba para morar aqui na Moca, porque não podia ficar em Pirituba. Quando eu chego aqui na Moca, pela manhã, eu chego de noite, pela manhã o bip toca. E aí, negão, como é que é?
Não, mentira, não era assim, né? Não era essa palavra. Liga para mim e vou no orelhão. E ligo. E aí, Té? A primeira coisa que ele fala: o que está acontecendo? Nesta madrugada, Deus me acordou para orar por você. Aleluia. Seja você boca de Deus na vida de alguém. Aleluia. E ali começamos a conversar e eu chorei no telefone, porque a minha situação era catastrófica. Passa uma semana, 15 dias, estava numa casa, só vagabundo. Foi convidado para sair para fora, foi quando me disseram: vamos ali em um culto. E naquela noite o Senhor marcou para eu estar aqui hoje, para te dizer: a tua vida vai mudar, porque o Senhor vai te trazer de novo uma nova expectativa. Ela ouve, Beto. Ela ouve de Jesus. Nos livros apócrifos vai dizer que essa mulher, ela tinha um nome. E o nome que é dado a ela é Vânia. Mas eu acredito, vamos lá. Ela chamava Vânia. A Maria bate na casa da dona Joana. Ô, dona Joana, e aí, tudo bem, tudo bom? E a Vânia, como tá? Ah, minha filha, daquele jeito que você sabe, tudo indo a pior. Sem melhoras, sem expectativa nenhuma, cansada. Eu estou vendo a hora de eu perder a minha filha. Não, eu vim aqui para dizer acerca de um homem que está fazendo grandes coisas. Lembra do filho da dona Menininha? Quem? Aquele perturbado? Sim. Teve um encontro com o homem por nome Jesus. Eu ouvi falar que este homem está livre, está são. E eu ouvi falar também que ele quis andar com o bando dele. E o líder do bando, por nome Jesus, disse: não, vai se apresentar para a tua família e vai dizer para eles que quão grandes coisas, aleluia, o Senhor fez por ti. Eu imagino este homem chegando na casa dele, já vestido, bate na porta e entra de porta dentro. A alegria se instala novamente no seio da família. Aleluia! A mãe chora. O pai, durão, não derrama uma lágrima, mas se treme todo de alegria em ver o filho liberto. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Agora ela está ouvindo acerca deste Jesus. E ao ouvir ela diz: pelo que eu tenho ouvido falar de Jesus, se tão somente eu tocar nas suas orlas, eu sararei. 12 anos acamada, fraca porque estava perdendo muito sangue, anêmica, aleluia, não conseguia, quem sabe, ficar de pé sozinha. A alma dela destruída, porque a enfermidade destrói também a nossa alma. Nós somos atingidos no físico e na alma. A angústia havia tomado a tua alma. Quem sabe os pensamentos pessimistas, porque é muito comum para o angustiado proclamar palavras contrárias a si mesmo.
Porque as dificuldades do físico afetam a alma, fazendo de nós murmuradores. Nos torna homens incrédulos. O apóstolo vai lá visitar e diz: e aí, meu filho, e aí, minha filha, como é que está? Nem acredito mais. Mas Deus é bom, eu sei que Ele é, mas na minha vida, sem chance. Não, mas tenha fé, vai acontecer. Olha o que a Bíblia diz. Não fica assim não. E começa a lançar palavras de ânimo. E você é bombardeado por palavras de ânimo. Aí ele vai embora. O carro pega. Vai lá na frente e morre de novo. E assim vai. A alma não está correspondendo, porque o desejo da alma é fim. Mas eu quero te dizer que não vai acabar do jeito que está. Eu tenho uma mensagem que o Senhor me deu, que tem por tema: vivendo um presente, se alegrando no passado, sem perspectiva de um futuro. Muitas das vezes estamos assim, vivendo hoje, mas lembrando de tudo que vivemos lá atrás. E o futuro? A Deus pertence, porque eu não tenho mais expectativa nenhuma. Mas eu quero profetizar aqui nesta noite: não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que vos faço uma coisa nova. Não a percebeis? Está saindo a luz. Colocarei rios no ermo e caminhos no deserto. Você não vai precisar se alegrar em tudo que um dia você viveu, mas o Senhor está fazendo nova todas as coisas no seu presente. E o presente é agora. 9:33. 34, futuro. Já não é mais o presente. O Senhor está mudando a tua sorte agora, para responder um futuro de excelência daqui a alguns segundos. Aleluia. E cria-se expectativa, ela se levanta. Ela cria nela esperança. E a falta de esperança não é perder o ente querido, mas é morrer a esperança dentro de nós. Louvado seja Deus. E expectativa, que significa situação de quem espera um acontecimento em tempo anunciado. No grego, expectativa significa, ou tem por nome, apocaradokia, que significa apó, para fora, cara, cabeça, dóquio, observar e esperar. Então, significa estar, colocar, ir para fora, é algo que está externo. Mudanças de pensamento, observar aquilo que aguardamos, porque o homem que não tem esperança, ele não espera, ele não aguarda mais nada. E esta palavra dá a ideia de esticar a cabeça para frente. Então, quando ela sai para fora e ela vai de encontro àquela multidão, ela pensa, quem sabe, eu sou imunda, eu sou impura, eu não posso tocar em nada e nem em ninguém. O que eu vou fazer? Ela estica.
Quem sabe ela está olhando o melhor caminho a prosseguir para chegar até o mestre. Ela estica a cabeça, dá uma olhada e vai. Meu irmão, sai do comodismo, sai da zona de conforto, daquela esticada na cabeça, dá 2 passos para trás e seja o que Deus quiser. Vai, porque pior que está não vai ficar. Jesus está no comando. Jesus é um governador da embarcação. Jesus é o nosso timoneiro, louvado seja o nome do Senhor. Ele é o capitão desta embarcação, a voz maior é dele, é ele quem dá a ordem. A embarcação, o navio está sobre o seu comando. Pode ser que a tempestade está terrível, pode ser que as ondas sejam grandiosas, que está cobrindo, mas é ele quem está no comando. Estica a cabeça para frente e olha com intensidade, não deixando com que nada tire a tua atenção. É como alguém que se inclina para ver algo que está vindo. É como Jesus que estava vendo do alto os discípulos. A Bíblia diz que à tarde ele vê os discípulos em alto mar, remando. Na 4ª vigília, Jesus os vê remando e afadigados. Quando ele vê os remando e afadigados, ele disse: agora eu vou. E desce. E quando ele está indo ao encontro, eles se assustam achando que é um fantasma. É um fantasma. Ele diz: não, não tem mais, porque sou eu. Se é o Senhor, faça que eu vá até ti. E ele disse: vem. Então é esticar a cabeça para frente, olhando com intensidade. É como alguém que se inclina para ver algo que está vindo. Jesus, você crê que Jesus está vindo? Você crê que Jesus está se aproximando? Não vim aqui para trazer uma palavra para lubrificar a tua alma, não. Eu vim para te dizer, para lhe mostrar a tua atual conjuntura, daquilo que você está vivendo. Estamos passando dias difíceis, aonde as dificuldades têm roubado as nossas expectativas. Dormimos e acordamos para viver o outro dia, ponto. Já não criamos, já não sonhamos, já não planejamos, porque acreditamos que as dificuldades que há de vir vai nos destruir. Então, para não sermos frustrados, já não sonhamos mais. Mas pelo poder desta palavra, sonhe, volte a sonhar, planeje, porque Deus está no centro das vossas vidas. Como disse o salmista no Salmo 46, Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ainda que, se o mar invadir a cidade, se eles vierem nos destruir, se nós morrermos, não. Nada disso vai tirar nossas expectativas, porque nós continuamos acreditando no Senhor. Aí ele vai dizer assim: ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalada, e o ajudará ao romper da manhã. Você crê nisto? Você crê que Deus está no meio da tua casa, no meio da tua família, no meio da tua vida, no meio do trabalho, no meio dos negócios, em tudo quanto pertence a você? Ele está no meio. Ele não vai deixar ser abalado, Ele não vai deixar ser destruído, Ele não vai deixar morrer, porque Deus está no meio.
Aleluia. E ela toca. E quando toca, ela sente em si ser curada. Jesus sente virtude saindo de si. E quando ele sente, ele diz: quem me tocou? Alguém me tocou, porque de mim saiu virtude. Levítico vai dizer, para nós encerrarmos, que ela diz o quê? Sentindo em si ser o sangue estancado. Levítico vai dizer que quer o sangue escorra ou quer seja estancado, este ainda é imundo. Jesus, sabendo de todas as coisas, para e pergunta: quem me tocou? Porque ela iria sair dali, não mais com o sangue escorrendo, mas o mal ainda estava sobre ela. Quem sabe a intenção dela era de tocar, receber a cura e sair fora. Porque a intenção dela não era de entregar a sua vida para ele e servi-lo. Mas Jesus, sabendo de todas as coisas, pergunta: quem me tocou? A obra do Senhor em nossas vidas tem que ser por completa. Como é que está, meu irmão? Está curada por completa ou está com o sangue estancado? Se está estancado, ele vai te chamar aqui nesta noite pelo nome. Vai tratar com a tua alma que está arrazoada, vai tratar com a tua alma que está enferma, vai tratar com a tua alma que está cabisbaixa e destruída. Louvado seja o nome do Senhor. E agora a Bíblia vai dizer: não tendo como ocultar-se, declarou a ele toda a verdade. Há momentos da vida que não temos mais como esconder, não temos como jogar debaixo do tapete, e hoje é noite de declararmos a ele toda a verdade. Apresenta a ele onde há a dor, apresenta a ele onde está a ferida. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ela começa a declarar a ele toda a verdade, ele olha e diz: mulher, a tua fé te salvou. Ser curada deste teu mal. Diz que ela havia sido curada quando tocou. Sim, ela foi curada. Mas o que causava aquele mal, foi lá que o Senhor tratou. Tem coisas na nossa vida que o mal ainda está em nós. E hoje ele quer arrancar como um furúnculo o carnegão. Vai doer um pouco, mas ele vai tirar. E você vai sentir alívio. E vai voltar a ter expectativas pelo poder da palavra de Deus. Amém? Amém, igreja? Você crê nessa palavra? Esta é a porta que o Senhor abriu para você, para mim, para nós, nesta noite. De voltar a sonhar e ter expectativa. Entra por ela. Louvado seja o nome do Senhor. Oséias, e eu encerro aqui, Oséias vai dizer que o Senhor levou o povo para o vale. Aleluia. E lá naquele vale, a Bíblia diz que ele iria colocar no vale de Acor uma porta de esperança. Acor, que significa sofrimento, apedrejamento, ser ateado fogo. O Senhor nos colocou neste vale, mas neste vale eu quero te dizer uma coisa: tem uma porta de esperança aberta para que você possa entrar e o nome dele ser glorificado. Louvado seja Deus.